atmosfera de palavra, atmosfera de mudança. Vem, pastor. Estenda as suas mãos. Pai, aqui está o teu servo, e ele é instrumento da tua graça nessa terra. Pai, em nome de Jesus, de forma poderosa, usa-o para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Eita glória. Graça e paz, amados. Podem sentar. Não dá nem para pensar em sentar, né, amados? Diante de uma presença, diante de uma unção, diante da presença do nosso Pai nesse lugar. Oh, Jesus. Amados, desde o domingo, enquanto a gente estava adorando ali, o Espírito Santo estava tratando o meu coração, e naquele momento ali, a gente adorando, ele falou forte ao meu coração o seguinte: ele me fez lembrar de momentos marcantes e especiais que eu vivi na presença dele. E aí ele me fez lembrar de uma certa noite, eu sentado no último banco de um ônibus. A gente estava indo para um determinado lugar e eu fiz uma oração. Pai, se o Senhor não transformar a minha vida nesses próximos 2 dias, eu largo tudo, eu deixo tudo para trás. E só um testemunho rápido, amados. Eu cheguei num determinado lugar, arrasado, magoado, com o coração extremamente frustrado, decepcionado. E aí o Espírito Santo no domingo me fez lembrar isso. E hoje novamente ele falou assim: fala sobre isso. E aí eu gostaria de que vocês agora, nesse momento, só curvasse a sua cabeça, que o nosso irmão vai nos conduzir num louvor. E aí eu queria que você lembrasse, não tira a tua atenção agora não, mas que você lembrasse daquele momento especial que você viveu com Deus. Não sei se foi o dia da tua conversão, o dia que você teve um encontro com Ele, ou se foi de repente num culto especial, um culto maravilhoso. Então fecha seus olhos, curve a sua cabeça, que o Espírito Santo vai te lembrar. Ele vai te lembrar naquele momento que Ele tocou na tua vida como nunca, naquele momento em que Ele mexeu com você de uma forma tão incrível e maravilhosa, que você falou assim: cara, como isso é possível? Como isso é possível viver isso de tanta intensidade, de tanto amor, de tanta glória, de tanto poder? E o Espírito Santo quer falar contigo hoje, Ele quer te relembrar. Ele quer te relembrar isso, amado. Aleluia. Aleluia. Pensando bem, só a presença de Jesus é só a presença na minha vida, é só a presença e mais nada. Justifica tanta coisa sem saída. É só a presença. É a realidade. Oh, Pai, obrigado. Eu não posso me afastar. Da onde o Senhor me tirou e me trouxe. Obrigado. Sua
sua presença Obrigado pelos teus milagres. me encoraja e me Obrigado pelas tuas anima maravilhas na minha vida. todo dia. Isso. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo hoje, ele te lembra, amado, daquele dia, ou daqueles dias. Nós hoje, eu anotei ali o que a gente cantou aqui nessa noite. Nós contamos assim: esse é o meu respirar. Jesus é o meu respirar. Esse é o meu pão. Jesus é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E que ele cresça e eu diminua. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, tão maravilhoso para mim. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Olha o que nós declaramos nessa noite. Que declaramos hoje para o Pai, tudo isso. E amados, muitas das vezes a gente acaba não vivendo 100% disso. E o Pai quer que nós vivamos 100% disso. Não somente dentro da igreja, mas o tempo todo. E hoje, o dia para colocar o tema da nossa mensagem, é vencendo a inconstância. Nós vamos ter como texto base o capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 3. Mas antes disso eu queria só relembrar com vocês um pouco sobre a trajetória do povo de Israel. O povo de Israel, ele ficou cativeiro no Egito por 400 anos. E aí Deus levantou um homem, Moisés, para poder ser o líder daquele povo, para poder, através da mão forte do Senhor, libertar aquele povo do cativeiro do Egito. Então aquele povo veio vivendo situações, aí veio as 10 pragas. Se a gente for analisar no detalhe, assim, as 10 pragas, ela aconteceu dentro do Egito, mas na cidade, aonde o povo de Israel ficava, não aconteceu nada. Aí ali aconteceu, nós lembramos da parte das 10 pragas, houve as mortes dos primogênitos. Você imagina se a gente tivesse isso no Brasil, no Brasil todo acontecendo isso, mas em Pernambuco não acontecendo. Aí houve a morte dos primogênitos, quando caiu lá como se fosse pedras, meteoros, houve os tumores, aconteciam no Egito, mas no povo de Israel não acontecia. E o povo vendo aquilo acontecer, milagres e milagres,
Eles conseguiram ser libertos, saíram do Egito. Faraó deixou eles saírem, e aí o que aconteceu? Eles foram e ficaram de frente para o mar. Faraó se arrependeu e mandou o exército dele atrás do povo, e eles ficaram lá na frente, o mar atrás, o exército poderoso de Israel, do Egito. E aí Deus, com a mão poderosa, foi lá e abriu o mar. Aquele povo viu o mar se abrir e passou a pé seco. De um lado, olhava para um lado, uma parede de água, do outro lado, outra parede de água, e eles passaram a pé seco. Olha que manifestação do poder de Deus. E aí eles chegaram no deserto, e estando lá no deserto, na parte mais quente, durante o dia no deserto, existia uma nuvem que protegiam eles. Durante a noite, no frio do deserto, na escuridão, existia uma coluna de fogo. Para eles não viverem com fome, Deus enviou o maná. Quando eles tiveram sede, Deus mandou para Moisés, fala com a rocha, mas Moisés não falou, Moisés tocou na rocha e saiu água. Então, milagres e milagres. Quando eles cansaram de comer o pão e reclamaram, Deus mandou as codornizes. Então, aquele povo, eles viveram milagres e milagres e milagres. Foi um milagre atrás do outro, e milagres grandiosos. E aí agora a gente vai ler um pouco sobre aquilo que Deus quer falar com o nosso coração. Êxodo 19. Deixa eu só abrir aqui para acompanhar com vocês. A gente vai ler a partir do verso 3. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então Deus escolheu aquele povo para poder fazer uma aliança com eles. Então naquele momento Deus estava fazendo uma aliança especial com aquele povo, mostrando que eles eram escolhidos do Pai. Deus já tinha mostrado todo o poder dele para eles. Deus já tinha feito eles serem livres, libertos. Mas naquele momento ali Deus estava falando para ele: ei, eu quero fazer uma aliança com vocês. E aí ele chamou o povo, mas ele deixou claro que tinha uma condição: se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança. Então no versículo 19 Deus faz essa escolha e essa separação e essa aliança com o povo de Israel. Um pouquinho mais eles dizem, eles concordam, eles confirmam essa aliança para com o povo, e o povo diz que aceitava a aliança e aceitava estar com Deus, felizes. Então assim, a aliança ela não foi feita só por Deus, o povo aceitou e confirmou essa aliança. Só que o que aconteceu? Lá no capítulo 32, a situação ela começa a mudar um pouco. Vamos ler lá no 32, o que aconteceu. Capítulo 32, versículo 1. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos,
os fez fungir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então todo o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Espera aí, pessoal. Isso chama muito a nossa atenção, o seguinte: o povo, no capítulo 19, ele está ali adorando a Deus, e está ali confirmando e formando uma aliança com Deus, para o adorar, depois de tudo que milagres e milagres que eles viveram. E aí somente 40 dias depois, ou alguns capítulos depois da Bíblia, eles estavam adorando outros deuses. Como é que pode um povo que viveu tantos milagres, somente após 40 dias, estar adorando um outro Deus? E aí essa noite, a pergunta que a gente pode deixar é: como é que esse povo pôde fazer isso? E como nós também podemos fazer isso? Nós, às vezes, nós não vamos ter um bezerro de ouro, mas muitas das vezes nós trocamos Deus por N situações. Nós deixamos de adorar a Deus para adorar Mamon. Nós deixamos de adorar a Deus para adorar os nossos desejos. Nós deixamos de adorar a Deus para adorar pessoas, até mesmo familiares. Nós deixamos de adorar o Pai para poder adorar N situações naturais e mundanas. Quantas são as vezes que a gente acaba deixando Deus de lado e colocando como prioridade nas nossas vidas tantas coisas. Tantas coisas. E aí essas tantas coisas nos fazem ter uma vida com Deus inconstante. Porque a gente acaba deixando de colocar Deus como prioridade e a gente acaba vivendo uma montanha russa espiritual. Em algum momento está ali em cima, em outro momento está lá embaixo. Em um momento está bem, outro momento não está. Um momento vem para o culto e sai do culto cheio de Deus. Sai cheio de Deus no domingo, e quando chega na segunda-feira parece que nem crente é. E o que o Pai quer para a nossa vida é que a gente venha cessar essa inconstância, cessar essa bipolaridade espiritual, para não mais viver isso, para vivermos o tempo todo da mesma forma que esses momentos que o Espírito Santo te lembrou, para que a gente não possa ter essas inconstâncias o tempo todo e vivermos constante na fé, e vivemos constante na presença do Pai. Amém? Por que vivemos essa inconstância espiritual e essa bipolaridade na nossa fé? Mas o que Deus quer para a nossa vida é o que Ele queria também para o povo de Israel. Voltando lá no capítulo 19, ele falou assim, no versículo 6: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por que ele fala um reino de sacerdotes? Ele fala um reino de sacerdotes, mas ele não fala um reino com sacerdotes. Qual seria a grande diferença? A diferença na preposição aqui, para os professores que estão presentes, a preposição faz toda a diferença. Deus, ele falou, ele queria um reino de sacerdotes, porque ele queria que todo o povo fosse sacerdote. Ele não queria que tivesse alguns sacerdotes. Ele não queria que
algumas pessoas fossem essas especiais, vamos dizer assim, as que serviam, as que estariam em contato maior com Deus, as que ouviriam a voz de Deus, mas ele queria isso para todo o povo, não apenas para algumas pessoas. E aí eu coloquei aqui, para vocês entenderem o que é o significado da palavra sacerdote. No hebraico, quer dizer Kohen, aquele que serve, ou aquele que ministra. Deus, ele quer um reino de sacerdotes, ele não quer um reino com sacerdote. Em 1 Pedro 2:9, Pedro confirma exatamente isso, que nós somos nação santa, um reino de sacerdotes. E da mesma forma com que aquele povo foi escolhido, cada um de nós aqui, nós fomos escolhidos para ser esse sacerdote. O sacerdote é aquele que poderia levar a oferta a Deus, tem acesso a Deus. E hoje, da mesma forma, cada um de nós temos esse acesso livre ao Pai. Através de Jesus, que o véu se rasgou e nós possamos hoje ter esse acesso ao Pai. Através do sangue de Cristo. Hoje você não precisa mais de ninguém para poder se ajoelhar, estar aos pés do Senhor e se aproximar dEle. Mas muitas das vezes a gente acaba deixando isso de lado, como mesma forma o povo fez. O povo chegou para Moisés no capítulo 20, porque antes de chegar no capítulo 20, o que Deus fez? Deus fez aliança com o povo confirmou a aliança. Nós queremos essa aliança com Deus, com esse Deus maravilhoso. Então Deus falou, eu quero uma nação de sacerdotes. Por querer uma nação de sacerdotes, ele fala assim, então prepara o povo, Moisés. Por 3 dias o povo se santificou para poder chegar até Deus. E Moisés levou o povo até ao pé da montanha. E ali o povo viu a manifestação de Deus. Era fogo, fumaça, trombeta tocando. E aí o povo vendo tudo aquilo. Se hoje sou eu, falo assim, eu ia ficar maravilhado, eu ia ficar, opa, é Deus, esse Deus poderoso está aqui falando comigo, eu estou vendo isso acontecer. Mas o que aquele povo fez? Naquele momento, aquele povo temeu. E aí, o que o povo fez no capítulo 20? No 20:19, o povo diz assim, ó. Vamos ler o 18. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, e o som do chofar e a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés, fala-nos tu, Moisés, e nós o ouviremos. Não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Aquele povo, ele teve um privilégio grandioso de poder ouvir a Deus falar direto com eles, porque eles eram sacerdotes e Deus queria que eles eram sacerdotes, que fossem sacerdotes. Mas eles rejeitaram isso por medo, rejeitaram essa direção de Deus e pediram a Moisés, ó Moisés, fala você conosco, se precisar você sobe lá o monte, você escuta o que Deus quer e traz, porque se a gente se aproximar, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Muito engraçado eles, né, pegaram Moisés e falaram assim, se tiver que morrer, Moisés, vai você, a gente não vai não. E hoje, amados, quando a gente traz para a nossa realidade, também isso tem acontecido constantemente conosco. Temos deixado de nos aproximar do Pai, temos deixado de lado a comunhão com Ele, o tempo de oração, os nossos momentos a sós com o Pai no nosso quarto, os nossos momentos de devocional, aonde o Pai queria estar o tempo todo falando contigo, conversando com você,
E aí, novamente, esses momentos especiais que você relembrou, eles seriam uma constante na tua vida o tempo todo. Você viria para o culto, sairia daqui cheio de Deus. Você iria para a sua casa, a segunda-feira cheio de Deus, a terça-feira cheio de Deus. Você iria viver uma constante na tua vida espiritual. Mas muitas das vezes nós rejeitamos isso. Rejeitamos esse título, essa direção do Pai. E colocamos essa responsabilidade em outras pessoas. E acabamos terceirizando a nossa fé. Acabamos terceirizando a nossa fé porque a gente vive na dependência de outras pessoas. Ah, eu vou vir para o culto. O culto é mais um complemento para a sua vida espiritual. A sua vida espiritual é todos os dias, amado. E o que Deus usa as outras pessoas para poder te abençoar é complemento a mais de algo de direção para a sua vida. Porque a estrutura, a parte de dentro, o fortalecimento, é você no teu quarto, o joelho dobrado lá, clamando ao Pai. É o teu relacionamento íntimo com Ele. Mas uma coisa, aquele povo estava certo, pessoal. Uma coisa ele estava certo. Toda vez que nos aproximamos de Deus, algo em nós morre. Disso eles estavam certos. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, algo no natural, algo das nossas vontades, dos nossos desejos, eles morrem. Por isso que as pessoas às vezes fogem desse lugar secreto. Porque no lugar secreto Deus vai falar assim: você vai ter que se libertar desse relacionamento. Você vai ter que se livrar dessa mágoa. Você vai ter que se livrar desses desejos, dessas vontades ilícitas que você tem. Isso vai ter que morrer na sua vida. Porque é a presença do Pai, é o espiritual tomando conta do natural. E nós que somos seres espirituais, vamos cada vez mais caminhar nessa vida espiritual. Mas o povo não queria. O povo naquele momento rejeitou. E hoje o Espírito Santo quer te alertar para que você hoje possa trazer de volta toda a tua vida e toda a tua direção de vontade de buscar o Pai para o teu secreto. O que precisa ser largado, o que precisa ser arrancado da tua vida, o próprio Espírito Santo vai fazer. No teu caminhar, na tua busca, no teu se relacionar com o Pai todos os dias. Amados, nós falamos aqui, ó, eu li para vocês aqui o que a gente cantou. Nós adoramos, nós falamos do Pai, e Ele quer isso. Aquele povo viu um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus de milagres. E nós vivemos isso também o tempo todo. Quantos são os milagres que nós vemos nas nossas vidas acontecer, na vida de outras pessoas, a manifestação do poder de Deus. Só que Ele não quer que seja como conta-gotas na tua vida. Ele quer que seja uma enxurrada na sua vida. Ele quer que seja exatamente igual um oceano de bênção, de favor, da presença dEle sobre vocês. Mas isso só vai acontecer se nós nos voltarmos para o secreto, nos voltarmos para poder buscar, realmente virarmos toda a nossa atenção e a nossa direção na nossa vida para o Pai. Olha o que aconteceu, para reforçar, no 32. O povo foi lá e pediu a Arão para construir um bezerro.
E Arão construiu esse bezerro, e no versículo 5 diz assim, ó: diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez uma proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Amado, uma coisa ela não encaixa com a outra. Porque se o povo pediu para construir um bezerro, para o povo adorar o bezerro, por que então a festa era dedicada ao Senhor? Porque aquele bezerro ele não estava ali para poder substituir a Deus. Aquele bezerro estava ali para poder substituir a Moisés. Porque aquele povo idolatrava tanto a Moisés que deixaram de orar para Deus para olhar para Moisés. E quando Moisés sumiu, eles logo se afastaram. Entende que a nossa vida, a nossa comunhão com Deus tem que estar totalmente ligada com Deus. Aqui na Cristo é o tema, você é ensinado a adorar a Deus. Aqui na Cristo é o tema, você é ensinado a buscar a Deus. Aqui na Cristo é o tema, você é ensinado a viver uma vida nos caminhos de Deus. As pessoas que estão aqui por servir, elas só são servas do Senhor para completar a tua vida. Ninguém aqui vai se tornar bezerro de ouro na vida de ninguém, porque a tua adoração é para com Deus. Aquele povo rejeitou a Deus e preferiu olhar para Moisés, e quando Moisés não estava, eles voltavam o coração dele para um bezerro. E esse é o perigo da dependência em pessoas. Esse é o perigo de achar que pessoas são mais santas do que vocês. Achar que o pastor é mais santo, o irmão, o líder do meu PG é mais santo do que eu. Não é, santo é Jesus. E a tua dependência tem que ser exclusivamente nele. E aí, amados, como o povo negou a própria aliança com Deus, eles não quiseram ser esses sacerdotes. Deus foi lá e separou quem seriam esses sacerdotes. Então Deus escolheu uma tribo, que foi a tribo de Levi, e depois escolheu uma família, que foi a família de Arão. Naquela época, para poder ser sacerdote, presta sua atenção nisso. Naquela época, para poder ser sacerdote, não era a família quem era mais rico, que tinha mais qualidade, ou que tinha mais capacidade, os que eram mais fortes. Naquela época, para poder ser sacerdote, tinha que pertencer à família de Arão. Então, o sacerdócio, ele era vindo por filiação. E através de Jesus hoje, esse sacerdócio não é diferente. A partir do momento em que a gente abriu o nosso coração e nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, se tornamos filhos. E por nos tornarmos filhos, também somos sacerdotes. Então não rejeite esse presente que o Pai te dá. Não rejeite isso de maneira nenhuma, porque o Pai hoje, nessa noite, quer te trazer de volta para essa vida de relacionamento e essa vida de intensidade na fé. E para a gente poder acabar de vez com essa gangorra espiritual, não tem outro caminho, amados, de que você hoje tomar uma decisão na tua vida e falar: hoje eu vou buscar ao Pai. Eu vou hoje adorar o Pai de todo o meu coração como eu nunca fiz antes. Ou eu vou retornar ao primeiro amor, quando tudo era maravilhoso, eu fazia tudo. Eu aceitei Jesus, então se fosse necessário ficar os 7 dias da semana na igreja, eu ficava. Porque tudo era para Deus, tudo era por Ele, para Ele que a gente fazia.
em Jeremias 29, versículo 12 e 13, diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Entende que novamente, amado, tudo tem uma condicional. Jesus, ele já veio, já se sacrificou na cruz, ele liberou o acesso, o nosso acesso direto ao Pai, para que nós possamos ter essa vida de relacionamento, de busca, de comunhão com o Pai todos os momentos, e para que a gente possa viver constante o tempo todo na nossa fé. Entenda, amados, que o constante na nossa fé não quer dizer que nós não vamos passar lutas, passar dificuldades, passar situações. Isso é natural, de que onde nós estivermos aqui. Mas mesmo nas lutas e mesmo nas dificuldades, nós vamos estar ali, crendo, acreditando que Ele vai fazer o milagre acontecer, que Ele vai transformar a situação. Olha a grande diferença de você não estar, quando você está fragilizado e um problema acontece, aí você facilmente, se desvia, se afasta, vai para longe. Mas quando o problema acontece, você está ali firme no Pai. E amados, o relacionamento com Deus, cada vez que você conhece Ele, mais você quer. Cada vez que você buscar e for derramado dessa presença sobre a sua vida, mais você quer, mais você se alimenta. E conhecimento e relacionamento com Deus é exatamente iguais relacionamentos. Eu tenho um tipo de relacionamento com o Patrick. Nós nos conhecemos há quase um ano. Eu, por exemplo, tenho um conhecimento, já tenho um relacionamento maior com o James, que a gente já se conhece há mais tempo. Agora, o meu relacionamento com a minha filha, ele é muito maior, porque eu já conheço ela há 18 anos. Mas o meu relacionamento com a minha esposa é muito maior, porque a gente se conhece intimamente. E com Deus não é diferente. Cada vez que você se aproxima mais dele, mais você vai conhecendo ele, mais você vai vivendo as manifestações do poder dele na tua vida, mais você recebe da presença, mais você entende que ele é tudo para você, mais você entende que você não consegue viver sem ele, mais você vai perceber que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é assim que a gente precisa continuar vivendo, amado. É assim que a gente precisa voltar o nosso coração e nessa noite deixar de viver essas inconstâncias espirituais, porque Deus quer você o tempo todo no pé da montanha. Ele quer você o tempo todo no pé da montanha e dali vendo a manifestação do poder dele, vendo o fogo, vendo a fumaça, vendo o clamor da trombeta, vendo a voz dele falando alto e claro com você o tempo todo, te direcionando e te mostrando para onde você vai. Esse é o momento de você mudar até mesmo a direção do teu ministério, de entender que se o teu ministério hoje está paralisado, não é culpa de Deus, é você que precisa se ajoelhar, é você que precisa retornar, é você que precisa buscar mais Ele. Deus tem um propósito grandioso na vida de cada um tem um propósito daquilo que Deus quer, e Deus já falou ao teu coração qual é o seu, o que Ele quer com você. Vai continuar paralisado, vai continuar nesse sobe e desce degrau, vai para lá, vem para cá, vem para perto, vem para os pés do Pai. E hoje, nessa noite, Ele te chama para isso. Ele te chama para poder mexer com você e trazer você para essa realidade. Aquele povo poderia ser o povo mais vitorioso, não passar por problema, mas continuar vitorioso, estando próximo deles, falando com Deus o tempo todo. Mas eles preferiram terceirizar a fé deles. E hoje conosco não pode acontecer isso. Hoje o Pai quer te trazer de volta para os pés dele, de volta para os seus braços.
Para isso, amados, você vai ter que abrir mão de coisas. De repente, nessa caminhada, você abraçou tantas coisas e trouxe para perto de você. Vai ser desconfortável. Não vai ser fácil. Mas a partir do momento em que você começar, ou recomeçar, você vai ver o quanto o Pai vai se manifestar na tua vida, o quanto o Espírito Santo vai se manifestar na tua vida. Ele vai começar a falar com você em momentos, em situações que você nem esperava. Você pode estar passando por problemas, mas Ele vai estar ali, ó, eu estou contigo, filha. Sou eu que estou segurando pela tua mão, filho, e estou te carregando nesse momento. Você não vai mais se sentir sozinho. Você não vai mais estar sozinho. E além de não estar sozinho, você vai voltar a ter aquela intensidade no teu coração de poder transbordar daquilo que o Pai tem falado no teu coração. Você vai começar a deixar se derramar daquilo que o Pai vai começar a te encher. Há um tempo atrás o Senhor ministrou algo no meu coração de uma comparação na vida de Pedro. Pedro, ele viveu praticamente quase todos os momentos do ministério de Jesus. Pedro sempre ali entre os 3 discípulos era sempre aqueles 3 mais próximos. Pedro foi o único dos discípulos, o único homem que andou sobre o mar. Pedro viu e presenciou Jesus fazendo milagres e milagres. Presenciou Jesus ressuscitando Lázaro. Presenciou Jesus fazendo todos os milagres do ministério de Jesus. Mas esse mesmo homem, quando Jesus estava para ser crucificado, esse mesmo homem, ele negou Jesus. E aí a gente faz a comparação com o povo. Como pode isso? Como pode isso acontecer? Mas a partir desse momento, quando Jesus morre, Jesus sobe, Jesus volta e eles são batizados com o Espírito Santo. Aí o Senhor falou muito claro no meu coração que Pedro era um e se tornou outro. Sabe qual era a diferença? O Pedro que andava com Jesus, ele realmente estava andando ao lado de Jesus. O Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou e desceu e veio o Espírito Santo, Jesus deixou de estar ao lado de Pedro para viver dentro de Pedro. E hoje Jesus vive dentro de você, direcionando a sua vida. Então não tem porquê mais, amados, vivermos uma vida de inconstância. Não tem porquê mais vivermos uma vida de sobe e desce. Que isso se encerre agora, mas vai depender de você. Não vai ser fácil, não vai ser simples, mas se dedique, dobre teu joelho, volte teu coração totalmente, 100% ao Pai, que você vai ver Ele se manifestando na tua vida de uma forma maravilhosa. Gostaria de convidar todos a ficar de pé, fechar os seus olhos. O nosso irmão Patrick vai nos conduzir um louvor, uma adoração. Meu orgulho me tirou do jardim. Fecha teus olhos, meu amado. Começa a adorar. Sua humildade colocou jardim em mim. O Espírito Santo está com saudade de você nessa noite. Deus está com saudade de você essa noite. Saudade de você se derramar, saudade de você se entregar a Ele de todo o coração. Deus hoje está aqui te chamando a tua atenção, falando: vem, meu filho, o meu colo e os meus braços estão aqui prontos para você. Da mesma forma que no Éden Deus chamou a Adão, mesmo Adão se escondendo, Deus chamou ele: Adão. E
Hoje Ele te chama para perto. Eu quero Hoje Ele te chama para próximo. conhecer Jesus. Aleluia. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus.